Amém. A paz do Senhor. Vamos agora à nossa live de leitura, capítulo 42, livro de Gênesis. A nossa Bíblia do expositor, a Bíblia explicativa, a Bíblia temática com concordância, para que você venha ter uma reflexão melhor da palavra de Deus. Vemos no capítulo 41 sobre os sonhos de Faraó, a interpretação procurada, a interpretação dos sonhos de José, a administração de José e a fome, como ele venceu essa etapa. E no 42, como na terra do Egito não, como nas demais nações ao redor do Egito, ou seja, em todo o mundo, em toda a terra está uma grande fome, no Egito há prosperidade. E nesse capítulo 42 vamos abordar: os irmãos de José são levados ao Egito não por vontade própria, eles são conduzidos até lá pela fome, para comprar mantimento para fazer a casa de seu pai. Aí Deus realizando os sonhos de José, que seus irmãos realmente se inclinariam a ele. Depois a lua e o sol, né? Que seria o patriarca. Porém, sua mãe já não estaria mais em vida. Então vamos lá. Neste capítulo 42, estamos no ano de 1707 a.C. E vamos orar para que Deus nos conduza nessa leitura. Neste dia 11 de fevereiro. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nos ensina sobre o que é fé. Porque a fé, Deus, é uma coisa que derrota muralhas, montanhas, potestades e principados. A fé na vida do crente tem que ser tudo para alcançar a vitória dos fatos que não existem nem explicação para eles, mas somente a existência por meio da fé, no nome de Jesus. Espírito Santo, abre a nossa mente para entender que a maior administração, que os maiores administradores estão no teu reino, são guiados pelo Senhor. Não há nenhuma cidade próspera, nenhuma cidade de paz que não seja guiada por Deus, aonde cujo Deus é o Senhor, e os seus governantes são tementes a Deus, e é nesta cidade as leis de Deus é que são impostas para guiar o povo em toda a verdade, em tudo, para que haja paz e prosperidade. Então, Deus, muito obrigado por este momento. Espírito Santo, abre a nossa mente para entender que só Deus, e feliz a nação e cujo Deus é o Senhor. Vamos lá? Pega a sua Bíblia agora e abra no Gênesis capítulo 42. Acompanhe os versículos. O que você ouvir de diferente do versículo lido é a explicação do versículo. Vamos lá. 1707 a.C., os irmãos de José. E vendo Jacó que no Egito havia mantimento, ou seja, grãos, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Em outras palavras, vão ao Egito e comprem grão. Disse mais: eis que eu ouvi dizer que há mantimento, ou seja, grãos, no Egito. Descei lá e comprai-nos daqui para nós, para que possamos viver e não morramos. Pelo visto, a fome era forte em Canaã. Então desceram os 12 irmãos de José a comprar trigo, grãos, no Egito. Um grupo desta natureza era muito mais seguro do que um ou dois fazendo a viagem. Ou seja, desceram os 11. Mas Jacó não enviou a Benjamim. Então desceram 10. E está aqui, 10 irmãos. Mas Jacó não enviou a Benjamim, irmão de José, com seus irmãos, porque disse:
Não seja o caso que lhe aconteça algum desastre, porque eu já conhecia a peça dos 10. Já conhecia a peça lá dos 10 reis. Por isso que ele não enviou o mais novo. Não só amava Jacó, esse menino, porque era filho de Raquel, mas também, sem dúvida, porque achava que José já havia sido perdido e que o Senhor colocaria o manto sobre Benjamim. E vieram os filhos de Israel a comprar grãos entre os que vinham. Muitos outros de Canaã e outros lugares do meio oriente estavam no Egito, também para comprar grãos. Porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra, que vendia a todo o povo da terra. E chegaram os irmãos de José e se inclinaram a ele, com o rosto em terra. O sonho de José com respeito aos feixes que se prostraram diante dele, em Gênesis capítulo 37, versículo 7, cumpre-se agora. E José, quando viu seus irmãos, reconheceu-os, mas fez como que não os conhecia. Ele lhes falou asperamente, dizendo-lhes: de onde viestes? E eles responderam: da terra de Canaã, a comprar mantimentos. Se José tivesse pensado em sua própria dignidade e em seu próprio afeto, ele teria se revelado instantaneamente aos seus irmãos. Tal revelação, entretanto, só teria produzido confusão e não arrependimento. Ele os amava e, portanto, procurava o seu bem-estar espiritual. Em consequência, ele agia assim para trazer para a memória o pecado deles e os fazer confessá-lo com seus próprios lábios. E não só a ele em sua presença, porque José ainda se fez incógnito na frente deles, mas a Deus e em sua presença. José, pois, tinha reconhecido a seus irmãos, embora eles não o tivessem. Então se lembrou José dos sonhos que tinham sido com eles, e lhes disse: espiões sóis, para render informações ao país de onde viestes. Esta acusação era moralmente verídica, porque os homens eram culpados de traição e crueldade. Gênesis capítulo 34, versículo 25 a 29. E se necessário, teriam agido igual no Egito, se pudessem, entretanto, como os eventos confirmaram, não eram os mesmos homens que tinham sido há muitos anos antes. E eles lhes responderam: não, meu senhor, mas teus servos vieram a comprar mantimentos. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de verdade, os teus servos nunca foram espiões. E ele lhes disse: não, antes viestes a ver a nudez do país. E eles responderam: nós, teus servos, somos 2 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, e esse que o menor está hoje com nosso pai, e o outro já não existe. E José lhe disse: isso é o que vos tenho dito, sóis espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó, que não sairão daqui, a não ser quando o seu irmão menor vier aqui. Raciocinando que Jacó havia já provavelmente transferido a primogenitura para Benjamim, José quis saber a atitude destes homens para com Benjamim, então ele os prova. Os irmãos: enviai-o dentre vós e traga o vosso irmão, e vós ficarei presos, e as vossas palavras serão provadas. Se houver verdade em vós, e se não pela vida de Faraó, vós sois espiões. E os ajuntou no cárcere por 3 dias. Do mesmo modo, Israel estará sob uma pressão tremenda pelo anticristo, por um período de um pouco mais de 3 anos. E ao 3º dia disse-lhe José: façam isto. Irmãos, vamos ler de novo essa explicação aqui, que é para o futuro espiritualmente falando. As interpretações hoje, as pessoas querem tirar da sua própria cabeça, da sua própria conclusão. A palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, ela não é só o Novo Testamento. Porque se você não ter noção e nem a atitude de ler o Antigo Testamento, nenhuma profecia vai se encaixar em Apocalipse do que você acha que é só o Novo. Você não vai entender.
porque tudo começa no princípio do Antigo Testamento para o Novo, e dois se juntam em uma só. Não adianta você estudar as parábolas, não adianta você querer saber, descobrir o segredo do Apocalipse, porque Deus não vai revelar a ninguém o que vai acontecer no futuro, a não ser para aqueles que examinam a palavra dele dia por dia. E aqui estamos em Gênesis capítulo 42, no versículo 16, que fala sobre os irmãos. E mediante esta explicação, a nossa mente começa a abrir para o que Deus vai revelar no futuro. Enviai um dentre vós e traga o vosso irmão, e vós ficareis presos, e as vossas palavras serão provadas. Se houver verdade em vós, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espiões. E os ajuntou no cárcere por 3 dias. Olha só. Do mesmo modo, Israel estará sob uma pressão tremenda pelo anticristo, por um período de um pouco mais de 3 anos. E no terceiro dia, disse de José: façam isto e vivereis, porque eu temo a Deus. O que teriam pensado esses homens quando José mencionou Elohim, o Deus dos hebreus? Tudo isto parecia a eles muito estranho, porque eles sabiam que Elohim era pouco conhecido, se é que era conhecido fora da família deles. Se forem homens de verdade, um de seus irmãos fique detento na casa do seu cárcere, e vós ireis. Levai o alimento, grãos, para a fome de vossa casa. José suaviza agora as suas demandas, no sentido de que primeiro declarou que os 9 irmãos permaneceriam no Egito, enquanto um seria despachado para trazer Benjamim, mas agora ele diz para um só permanecer no Egito, enquanto os 9 voltariam para casa. Mas tem que me trazer o vosso irmão menor, e serão verificadas as suas palavras, e não morrereis. E eles o fizeram assim. Quando eles retornarem, Benjamim tem que os acompanhar. E diziam um ao outro: verdadeiramente pecamos contra o nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, e não o ouvimos. Por isso veio sobre nós esta angústia. Como Israel é um triste dia futuro, do qual eles são um tipo. Os irmãos de José são chamados para passar por uma prova profunda e inquiridora, através de uns intensivos e dolorosos exercícios de consciência. Então Rúben respondeu dizendo: não vos falei eu, e disse: não pequeis contra o jovem. Mas não me ouviram. Eis que também o seu sangue é requerido. Depois de todos esses anos, sua consciência ainda a molesta, e com toda razão. O pecado só é esquecido quando é perdoado adequadamente pelo Senhor. E não se pode perdoar adequadamente até que a gente confesse adequadamente ao Senhor. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles, mas ele os entendia. Aí Simeão vai dizer assim: e apartando-se deles, chorou, depois voltou para eles e lhes falou, e tirou dentre eles a Simeão e aprisionou à vista deles. Porque foi escolhido Simeão. Não nos é dito ele pode ter sido o cabeça deste pecado tão terrível que foi cometido contra José há tantos anos. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo, grãos, e que devolvesse o dinheiro de cada um deles, pondo a cada um no seu saco, e lhes desse comida para o caminho, e assim foi feito com eles. Coincide com o sustento que o Senhor dará a Israel durante a grande tribulação. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. E eles puseram o seu trigo, grãos, sobre os seus jumentos, e se foram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento, na hospedaria, achou seu dinheiro, que estava na boca do seu saco, facilmente achado, e disse a seus irmãos: o meu dinheiro me foi devolvido, e ele aqui no meu saco. Lhes sobressaltou então o coração, e espantados disseram um ao outro: o que é isto que Deus nos tem feito?
Realmente, eles tinham razão. Era Deus quem lhes estava guiando nestes eventos, dando a José instruções por todo o caminho, quanto e a como ele devia dirigir a situação. Entretanto, devido ao pecado deles, um pecado cometido há 20 anos, estavam pensando em Deus de uma maneira muito negativa. Não é diferente na atualidade. Aquilo que você planta, você colhe. E no dia que você colhe o mal que você plantou lá atrás, você bota a culpa em Deus. Não é para pensar assim. Para você se arrepender do mal que você fez, porque você lembra, fica na sua consciência. Ninguém esquece. Mas para camuflar a culpa de que você sempre quer ter razão de tudo, bota a culpa em Deus. Se você se arrepender, Deus vai ter misericórdia de você, Ele vai lhe perdoar, o seu estado físico, mental e atual vai sair da morte para a vida. Ou seja, nenhuma condenação vai pousar sobre você. Mas enquanto você estiver neste sentimento de que a tua razão vale mais do que um arrependimento, você sempre vai colocar a culpa em Deus pelos seus fracassos, pelas suas derrotas. Entende? É isso que ele está falando aqui. Que realmente eles tinham razão. Era Deus quem lhes estava guiando nestes eventos, dando a José instruções por todo o caminho, quanto a como ele devia dirigir a situação. Entretanto, devido ao pecado deles, o pecado cometido há 20 anos, estavam pensando em Deus de uma maneira muito negativa. E não é diferente na atualidade. Entende agora? Quanto é sério. Vamos falar sobre Jacó. E vimos a Jacó, seu pai, na terra de Canaã. Contaram-lhe tudo o que lhes tinha acontecido, dizendo: aquele homem, senhor da terra, falou-nos asperamente e nos tratou como a espiões da terra. E nós lhe dissemos: somos homens de verdade, nunca fomos espiões, somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um não mais existe, e o menor está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, senhor da terra, disse-nos: nisto conhecerei que são homens de verdade. Deixe comigo um de seus irmãos, e tome para a fome de vossas casas, e ide. E me tragam o seu irmão menor, para que eu saiba que não sois espiões, e sim homens de verdade. Assim vos darei o vosso irmão, e negociarei na terra. E aconteceu que, esvaziando eles de seus sacos, eis que no saco de cada um estava o maço com seu dinheiro. E vendo eles o seu pai, os maços com seu dinheiro, tiveram temor. Pela terminologia utilizada por estes homens, neste momento, é óbvio que uma mudança aconteceu na vida deles. Entretanto, era uma mudança que ainda não estava completa. Dor. Então seu pai Jacó lhe disse: privaste-me de meus filhos. José já não existe, nem Simeão tampouco, e Benjamim levareis. Vieram contra mim todas estas coisas. Jacó acreditava que José estava morto, e do mesmo modo Israel acredita que Jesus esteja morto, pois negam que ele ressuscitou dentre os mortos. Vou ler de novo, para você entender. Dor. Essa Bíblia ela é explicativa, ela divide. E aqui vai falar de dor. A dor de Jacó. A dor da Israel espiritual hoje. No versículo 36. Então seu pai Jacó lhe disse: privaste-me de meus filhos. José já não existe, nem Simeão tampouco, e a Benjamim levareis. Vieram contra mim todas estas coisas. Jacó acredita que José estava morto. E do mesmo modo, Israel acredita que Jesus esteja morto, pois negam que ele ressuscitou dentre os mortos. A negação da ressurreição de Jesus, para você ele permanece morto. Para você não há salvação. Para você ainda não chegou o reino dos céus. Para você ainda não chegou a salvação. E Rúben falou com seu pai dizendo: farás morrer a meus 2 filhos, se eu não voltar a trazê-lo. Benjamim, entrega-o em minha mão, que eu o tornarei para ti. E ele disse: não descerá meu filho convosco, porque o seu irmão está morto.
e só ele ficou. E se lhe acontecer algum desastre no caminho por onde vão, farei descer minhas cãs com dor à sepultura. Este versículo se refere à grande dor de Jacó. O período da grande tribulação é chamada de o tempo da angústia de Jacó. Mas em seguida é dito, mas dela será libertado. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Do mesmo modo, Jacó será liberto desta dor. Aleluia. Vamos pegar aqui o Jeremias capítulo 30, versículo 7, para enriquecer esta explicação. Diz assim: Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele porém será livre dela. Aleluia. Acabamos de enriquecer a leitura, que é dito, do mesmo modo, Jacó será liberto desta dor. Aleluia. Então, irmãos, aqui finalizamos o capítulo 42 da Bíblia do Expositor, esse dia 11 de fevereiro. Que você venha meditar na palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz. Permaneça comigo nessas lives, porque Deus está nos usando para abençoar a vida. Compartilhe. Se você tem um amigo que está passando por alguma dificuldade, que não consegue ler a leitura, que não consegue fazer a leitura bíblica, compartilhe essa leitura, essas lives, porque ele vai se sentir incentivado. Depois, ele vai ter o prazer de lê-la dia e noite. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esta mensagem, porque o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Só o Senhor cura, só o Senhor liberta e só o Senhor nos dá a vida eterna. E não há salvação em outro Deus a não ser no nome de Jesus. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Amém.